Mala Cultural esteve presente nessa semana em um evento fechado que aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e contou com a participação da cantora Maria Rita. E claro, ela deu aquele bate-papo exclusivo pra gente. Ela falou sobre sua carreira, vida pessoal, Grammy, entre outros assuntos. Vamos conferir? Ele não é de nada. Essa cara amarrada é só o jeito de viver nesse mundo de mais. Ei. Ai, não, ele não vai mais dobrar. Pode até se acostumar. Ele vai viver sozinho. Desaprendeu a dirigir. Foi escolher o mal e querer o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Ele não pôde se... Então, Maria, a primeira pergunta que eu faço a você, assim, um pouco até pessoal, da minha parte, sempre quando eu ouço você falando da Elis, eu percebo a propriedade que você tem ao falar dela, né? E quando ela nos deixou, quando ela faleceu, você tinha apenas 4 anos de idade. E eu queria saber se essa propriedade toda que você tem ao falar dela foi desse curto período de presença que você teve com ela ou de alguns outros materiais que você escutou, algum material em vídeo, arquivado, alguns relatos. Também não. Eu não tenho lembrança da minha mãe. Então eu não lembro dela. Desse curto período de 4 anos que eu vivi com ela, eu não tenho lembrança nenhuma. Talvez até pelo trauma da perda, não apagou tudo, não ficou nada. E imagens arquivadas, é que a gente tem uma mentalidade dos anos 2000, né? Que tudo é gravado, tudo tá no YouTube, tudo tem DVD, tudo. Mamãe faleceu em 1982, não existia nem DVD, não existia CD, não existia esse costume de registro, né? Então eu não tenho nada também. O que aconteceu foi quando eu tinha 14 para 15 anos, eu senti uma necessidade muito grande de entender a minha história. Então eu sempre fui muito estudiosa, sempre li muito. Então eu quando tinha oportunidade de sentar com alguém que tinha tido algum tipo de convívio com a minha mãe, fosse profissional, fosse pessoal, eu papel e caneta e anotava o que as pessoas conversavam. Então era quase como um estudo mesmo, sabe? Tentando montar um documentário dentro da minha cabeça do que era a minha vida, do que era a minha mãe, assim. Não a Elis, a minha mãe. Aí descobri que ela gostava de cozinhar, que ela era louca por mim, que onde ela ia me levava junto, que ela gostava de dançar balé, que ela fazia isso, que ela fazia aquilo, que ela costurava, que ela bordava, que descobri uma série de coisas que aí foi muito louco, porque eu me via muito nessa pessoa, né? Nessa pesquisa que eu vinha fazer, eu me entendi muito melhor, porque eu comecei a entender coisas de pensamentos mesmo, de coisas que eu pensava, coisas que eu dizia, que essas pessoas próximas da minha mãe falavam, cara, você falou um negócio igual a sua mãe. Meu pai às vezes falava, bicho, você falou um negócio agora que sua mãe todinha de cima lá. Não, porque a sua mão é parecida com a da sua mãe, você mexe no cabelo quando está nervosa igual a sua mãe. Sabe umas coisas, essas coisinhas assim, do que era a mulher, a mãe, a amiga, e as histórias que me contavam eram maravilhosas, até as polêmicas eram sensacionais, que ela era muito bem-humorada, que ela falava palavrão aberto, eu falava, então eu começando a me entender. Então essa propriedade vem disso, sabe? Porque até então ela era Elis, que era minha mãe, mas eu não sabia o que era minha mãe. Então essa propriedade vem porque hoje eu tenho um entendimento da minha mãe, daquela mulher, da força toda, da mulher política, da mulher da mulher mãe, enfim, de todos os papéis sociais que ela carregava, que ela vestia tão intensa e ferozmente, assim, e consegui me entender também. 2 aninhos que eu tinha, mamãe faleceu, eu tinha 4. Do ponto de vista de um homem, houve alguma estranheza? Eu não sei dizer. Posso dizer
no meu ponto de vista, assim, de eu entender a minha mãe mulher. De madrugada, essa mulher faz tanto estrago, tira a roupa, faz a cama. Foi um choque pra minha pessoa. Vocês dão risada porque não é a mãe de vocês. Não, mas acho que se declarando assim dessa forma, todo largado. Não, mas Quando que você começou a se perceber como Maria Rita artista? Porque durante muito tempo as pessoas, né, relacionavam a sua imagem a Elis, a sua mãe. Mas isso é uma coisa deles lá, né? Eu quando comecei a entender a artista que existia dentro de mim, eu ainda estava na faculdade, e eu fugia dessa artista que vivia dentro de mim loucamente. Chegou num ponto, sei lá, segundo para terceiro ano de faculdade, eu falei, bom, pelo menos termina a faculdade, pelo amor de Deus, né? Não me vá fazer essa burrada de parar no meio. Então fui, terminei, e ainda assim, não, é bem, eu vou trabalhar com música, mas eu vou ser advogada, de direito de entretenimento, estou totalmente maluca. Até que quando eu voltei a morar no Brasil, em 2001, a minha cabeça deu um nó, real. Então essa coisa aí era do lado de lá. A partir do momento que eu identifiquei a artista dentro de mim, era eu, e o meu foco era a minha sobrevivência, porque quando a minha cabeça deu esse nó, eu entendi que eu estava ficando deprimida. Eu ia ficar louca, 4 noites sem dormir, andando de um lado para o outro, sem entender o que era aquilo. E eu pensava, eu estou no lugar certo fazendo uma coisa errada. Ou seja, eu estou no lugar certo, eu estou no ambiente, mas eu estou fazendo uma coisa errada. E aí, quando eu entendi que eu ia ficar louca real, assim, eu ia ficar destrambelhada na vida, eu falei, agora vem, capeta, deixa eu te abraçar, vamos aí, agora vai. Porque, sabe, com tudo que podia acontecer, eu tinha um foco. E aí eu tinha certeza de que era meu. Não era daquela pessoa que se emocionava ao me ver cantar porque eu lembrava da mãe, ou eu era não tinha os fantasmas todos. O fantasma estava dentro de mim. E eu precisava espantar, botar isso pra fora. E ao longo desses seus anos de carreira, já são 11 prêmios Grammy conquistados, né, ao longo desse tempo todo. E ser indicada para mais uma premiação, né, mais uma nomeação, a sensação continua sendo a mesma em relação daquelas primeiras indicações? Tem algum nervosismo, alguma expectativa? A emoção é a mesma? Tem tudo isso. Porque cada disco tem uma história, sabe? Cada disco é um retrato meu de um momento. Esse disco especificamente, o Amor e Música, começou a ser pensado, já vai fazer 2 anos que eu comecei a pensar esse disco, era para ter saído um DVD, o DVD não saiu, e aí ficou aquela energia criativa parada, estranha em mim, e eu não fiquei legal com aquilo, e fui indo. Então tem uma história de superação aqui que envolve o lançamento desse disco, que eu não tive no anterior e nem no outro. Então cada momento tem uma a sensação de vitória é enraizada em coisas específicas, sabe? Esse fato, tem alguns anos que eu não vou por N motivos, ou porque tem trabalho, ou porque enfim. Mas esse eu falei, esse eu vou. Esse eu preciso ir, porque essa indicação eu fiquei muito emocionada. Eu estava na Argentina, estava em Buenos Aires, estava no saguão do hotel, quando eu recebi a notícia de um amigo, não foi nem da imprensa, eu recebi de um amigo, tô torcendo aqui. Eu falei, torcendo pra quê, criatura? É tetra. Não, tô brincando. Aí ele falou, porra, aí ele mandou um print, né? Eu falei, bicho, comecei a chorar e comecei a mandar mensagem pros meus músicos que estavam comigo na gravação do DVD. Mandei pra equipe, abracei a equipe, fiquei muito emocionada, porque veio o filme todo, sabe? Ali naquela hora eu falei, eu vou. Nesse eu preciso ir porque é nosso. Não é só meu, sabe? O envolvimento de tanta gente, a gravadora, mandei mensagem pra gravadora, agradeci a confiança, o persistir nesse projeto, nesse sonho, nessa vontade que eu tinha. Esse de fato não é só meu. E como que você se vê sendo a única representante feminina concorrendo à categoria de samba, pagode, né? Que é uma categoria praticamente predominantemente masculina. Como é que você se vê como mulher, a única mulher cantora está concorrendo a essa categoria? Mulherão, né, meu bem? Digamos assim que, né? Sozinha chegar lá e pá! Não, essa
É importante isso, né? Porque, além de tudo, nesse tempo que a gente está vivendo de empoderamento desse rasgo que está acontecendo na sociedade para a mulher, para as minorias como um todo, né? É um disco que eu produzi, que eu montei, eu que sou a diretriz, foi tudo eu que dei, a cor da capa, o fotógrafo, o maquiador, o figurino, o que eu queria, a identidade visual, é tudo meu, sabe? Então é uma força, assim, que a parte, o fato do samba, agora tem uma eu falei isso lá embaixo, mas eu vou falar aqui de novo, tem uma soberania, tem uma propriedade que aos 41 anos é um negócio muito bom de vestir, sabe? De falar, isso aqui é meu, sabe? É meu e eu vou. Sim. E para terminar, assim, a gente vê que hoje em dia a tecnologia ela tá bem avançada, está sendo bem aplicada no setor musical, né? Assim, claro, facilita bastante o trabalho do artista, o trabalho de quem trabalha por trás, mas ao mesmo tempo acaba também fazendo com que outras pessoas que não estejam tão bem preparadas que estão entrando no mercado musical. Como que você enxerga isso? Eu fico um pouco triste. A tecnologia, no caso, em duas frentes, né? O de consumo do público, que para o público é maravilhoso, mas para quem trabalha com música não é. Você amanhã, se quiser saber quem fez o arranjo da música Saudade Louca, que é a 50ª gravação, você não vai saber quem é. Você não tem como saber. E eu acho isso péssimo. Eu acho que você desvaloriza a arte, desvaloriza o profissional e esconde, vira uma escuridão que não serve e não combina com o que é fazer arte. Olha quanta gente está aqui fazendo isso acontecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e eu, somos 10. Para o que uma pessoa vai assistir ali. E essa falta de reconhecimento é um negócio que me incomoda profundamente. A falta da remuneração às claras é um negócio que me incomoda profundamente. Com relação à produção, o uso da tecnologia, a produção, assim, eu não sou nem a favor nem contra, eu uso muito limitado no meu trabalho, eu não edito voz, mas isso é uma escolha minha, tem gente que edita, que fica um tempão fazendo, porque tem um entendimento do que é a arte dele ou dela, eu acho que é um pouco de cada um. Você colocou que muita gente que não tem preparo vem entrando porque a tecnologia permite até que ponto. Eu acho que o que mais me incomoda nesse discurso de democratizando a produção musical é que, de certa forma, começa a se nivelar, a parada começa a ficar nivelada por baixo e parte do princípio de que o público é burro e não vai perceber. E aí você criou, aí tu vai comprar uma briga comigo, entendeu? Tu pode fazer o que tu quiser, mas tu não vai dizer que meu público é burro. O meu e o teu e o dele, o de quem for, porque o público não é burro. Se você sai da sua casa achando que o público não sabe o que quer, tá errado, tá no trabalho errado, tá no ofício errado, sabe? Você pode usar a tecnologia, por exemplo, eu pego o disco do Justin Timberlake, eu sei exatamente onde ele usou o autotune. E é um super cantor, né? Mega competente, canta, dança, faz arranjo, toca instrumento. O cara é um artista. O cara, ele é todinho música de cima a baixo. Mas a gente sabe onde usa. Entende o que eu quero dizer? Tem a forma de usar também. Mas a partir do momento que você começa a tratar o público como menor, aí arruma um problema. Aí o público sabe. O público sabe. Então tá bom, Maria. Muito obrigado, tá, por conceder essa entrevista pra gente. Prazer enorme. Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar, ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir, foi escolher uma alma que é entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com o coração.